Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. Eu tô aqui para fazer um gameplay diferente, que não é um gameplay medieval, nem de ficção científica, mas é um gameplay do Emergência, que é um jogo que eu criei inspirado em um tipo de seriado que eu gosto muito, que são esses seriados de resgate e de um grupo como, por exemplo, Chicago Fire, 911, ou de questões médicas como Grey's Anatomy e tudo mais. E é um jogo que eu gostei bastante de ter criado, ele só tem 2 páginas e ele segue uma estrutura. Então eu quero fazer esse gameplay só para ver como é que é funcionando. Então ele já tem as cenas definidas, todo episódio ele tem 10 cenas, são 10 mesmo? Isso. E as cenas sempre seguem a mesma estrutura, porque nesses seriados, de maneira geral, os episódios são sempre bem similares uns com os outros. Então, quem quiser dar uma olhada nesse jogo, procura lá nos arquivos do nosso grupo. Deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona. Então, você vai criar um grupo que pode ser bombeiros, pode ser polícia, pode ser socorristas, que está sempre de prontidão para atender casos. E aí você deve criar um grupo que tenha de 3 a 6 personagens, cada um deles vai ter 3 atributos, que é emoção, perícia e destino, que vão variar de 0 a 3. E tem resiliência, que é o quanto que o personagem aguenta passar por tudo que ele vai passar, sem esmorecer. Se chegar a 0, ele sai de cena, não quer dizer que ele morreu. E todo personagem tem um segredo, que é algo que ele não conta pra ninguém, ou porque ele tem vergonha, ou porque ele não pode. E um drama pessoal, que é um problema bem sério que o personagem esteja passando naquele momento. Então eu criei 4 personagens, e a minha história vai passar na cidade de Forest Bay, e o seriado chama Forest Bay Emergency. E os meus 4 personagens principais são esses. É a Linda Jones, que ela tem emoção 0, perícia 2 e destino 1. O segredo é viciada em remédios para dormir. Dama pessoal se sente responsável pela morte da mãe em um acidente de carro. Essa é a Linda Jones. Depois eu tenho a Jessica Moraes, que tem emoção 1, perícia 1, destino 1. O segredo dela é que ela é uma imigrante legal e que está lá com documentos falsos, e o drama pessoal é que ela deixou 2 filhos para trás no México. Depois tem o Mike Terrana, que tem emoção 0, perícia 2 e destino 1, que o segredo dele é que ele matou muitas pessoas na guerra, e o drama pessoal dele é que ele tem traumas dessa mesma guerra do Golfo. E temos o Ben Wilborn, que tem emoção 2, perícia 1, destino 0, e o segredo dele é que ele é gay, e o drama pessoal é que ele tem uma doença terminal que ele descobriu semanas atrás. Então vamos começar as cenas. Como funcionam os testes, né? Toda vez que a cena me diz qual teste eu tenho que fazer e quantos. Por exemplo, tem cena que fala, nessa cena você tem que fazer pelo menos 3 testes. Que é sempre assim, você rola um D6, soma o valor do atributo, né? Se é uma cena mais ligada à emoção, relações humanas, você soma emoção. Se é uma cena que depende mais da perícia do personagem na área dele, de atuação, soma perícia. E se é uma ação que depende muito mais da sorte do que qualquer outra coisa, rola o destino e consulta essa tabela aqui. Se o resultado for 6 ou mais, é um sucesso total. 5 é um sucesso, 4 é um sucesso parcial e 2 a 3 é uma falha. O personagem vai perdendo resiliência conforme ele vai falhando. Então vamos para a cena número 1. Começou a nossa série. A cena número 1, ela é uma cena rotineira e tranquila do grupo. Introduz ao menos 3 personagens e um drama pessoal. Então eles são socorristas nessa cidade de Forest Bay, que é uma cidade que fica lá no Maine, que é uma cidade chuvosa, sempre cinza, e a maioria da população ou trabalha em pequeno comércio no centro da cidade ou nas florestas, com lenha e madeira. E na sede dos socorristas vai estar a Linda, a Jessica e o Mike.
Então eles estão conversando lá num dia de plantão, tá chovendo, e a Linda e a Jessica são amigas e estão conversando coisas básicas, né, small talk, e chega o Mike. O Mike, ele é um cara bem frio e bastante habilidoso, e por ter ido na guerra e tudo mais. E agora eu tenho que introduzir um drama pessoal. Qual dos dramas pessoais será introduzido? O da Linda, responsável pela morte da mãe em um acidente de carro? Não. Da Jéssica, que deixou 2 filhos para trás no México? Ou do Mike, que tem traumas de guerra? Vou usar a Jéssica. E a Jéssica tá lá de boa, quando de repente chega um outro socorrista que não vai entrar na minha lista, passando com a criança, se despedindo, aliás, né? Chegou um pouquinho atrasado pro plantão, e a Jéssica vê aquela cena desse outro socorrista, que é o John X, abraçando o filho e tal, e se despedindo, e a Jéssica tem um flashback, que ela vê ela na mesma cena, abraçando os 2 filhos dela, e nisso ela fica num estado meio catatônico, e a Linda Jones pergunta o que foi, né? E a Jéssica tenta desconversar, mas ela fala aquelas frases filosóficas típicas dessa série, do tipo, algumas coisas a gente deixa para trás e só depois de um certo tempo a gente percebe a falta que faz. E ficam lá nesse small talk. E essa foi a minha cena 1. A cena 2, uma cena aparentemente sem conexão, apenas com NPCs. Então, essa é a cena que acontece algo terrível, que exigirá a nossa equipe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um NPC nessa cena, dar a ele um segredo e um drama pessoal. Então, primeiro eu vou determinar que cena que é. Eu posso usar oráculos e tudo mais, mas como a minha imaginação está bem fértil hoje, eu imagino que perto da floresta eles estão construindo uma espécie de dique, e eles estão fazendo uma barragem lá de água, e tem várias pessoas trabalhando. Entre essas pessoas tem a Samantha Parker. Deixa eu anotar aqui. Então, NPC, né, que é a Samantha Parker, que ela é uma das engenheiras da obra. Tem umas 20 pessoas trabalhando lá, e todas sob a supervisão da Samantha Parker. Esse NPC, ele tem que ter um drama, um segredo e um drama pessoal. Então, qual que é o segredo da Samantha? É que ela tem um amante. E o drama pessoal dela é que, vamos ver, um drama pessoal bacana, o casamento dela está acabando. E o marido dela trabalha nessa obra. O marido dela é o... vou dar um nome bacana, é o... Antônio Parker. Então, estão lá supervisionando, ela está passando por essa barragem, e logicamente a cena começa tranquila, tudo bem, tudo certo, e aos poucos a cena vai mostrando uma parte dessa barragem que começa a rachar e tudo mais, e quando menos se espera, essa barragem se rompe. E aí corta e vai para a cena 3. A cena 3 é quando a equipe chega ao local. Ou no caso de um plantão médico, que não é o caso, as vítimas chegam ao local da equipe, mas nesse caso é isso. Um drama pessoal de algum membro da equipe tem relação com o ocorrido. Então vamos procurar aqui. Até agora eu não introduzi o Ben. E um drama pessoal desse membro tem relação com o ocorrido. Então, o drama pessoal do Ben é que ele tem uma doença terminal que descobriu semanas atrás, e a única pessoa que sabia disso era a Samantha Parker, que era a melhor amiga dele. Eles são amigos desde do colégio, desde do high school. Desde o high school não, desde o elementary school. Então o Ben, quando ficou sabendo que a Samantha estava
que a obra em que a Samantha trabalhava rompeu. Ele ficou bem nervoso e é o primeiro a chegar lá correndo. Esse pessoal de Forest Bay Emergency, ele é um misto de bombeiros com socorristas, tá bom, gente? Então chegou os 4 lá, a Linda, a Jessica, o Mike e o Ben. O Ben tá bem nervoso, porque acima de tudo a Samantha está lá. E a Samantha é a única pessoa para quem ele tinha contado sobre essa doença terminal. Agora vamos ver como é que a cena continua. Ao menos 3 testes devem ser feitos. E o resultado vai melhorar ou complicar a situação. Vamos ver quais testes agora, dentre esses 3. O primeiro, acho que seria achar as vítimas. Né? Então, a Linda, acho que é a que tem maior perícia, e junto com o Mike. Vou escolher o Mike, que ele é menos emotivo. Vai fazer um teste de perícia para ver se ele encontra as vítimas. Então, eu vou tacar um dado. Vou somar o valor de perícia e consultar a tabela. Tá aqui, o dado deu 2, somado a perícia dele dá mais 2, que me dá 4. O 4 me diz que é um sucesso parcial. As coisas até acontecem, mas algo não sai como planejado. Então, quando ele acha realmente, né, onde é que estão as vítimas do acidente, ou pelo menos a maioria das vítimas. Ia descendo um pouquinho o rio, não tinha tanta água, era uma represa pequena, mas eles saíram um pouquinho, foram jogados com bastante força nessa corrente, mas eles foram jogados um pouco para o lado e margeando o rio tinha o que parecia ser uma espécie de precipício, uma margem que descia e uma parte dessas vítimas estão lá embaixo e não dá para chegar lá. Sem auxílio de máquinas e alguma coisa. Então esse é o primeiro. Vamos ver o segundo teste que eu posso fazer. Bom, as pessoas estão lá e o Ben, ele avista a Samantha lá ferida e ele vai tentar acalmar ela. Ele vai fazer um teste de emoção, vamos ver se ele consegue acalmar pelo menos a Samantha que está lá bem ferida. Não, sumiu o dado. Caiu 1. 1 mais 2 dá 3. Vamos ver qual que é o resultado. 3. É um fracasso. É um fracasso parcial. Poderia ter sido pior, mas as coisas se complicam. Então, a Samantha ela não se acalma, ela começa a gritar ainda mais. Por quê? Porque a terra, que é tipo, né, desse barranco, ela está começando a ceder por causa da água. E se ceder muito, as pessoas lá embaixo vão ser soterradas. E o nosso terceiro teste dessa cena 3 é o teste de destino. Vou pegar aqui alguma pessoa para influenciar o destino, que é a Linda Jones, para ver se esse barro vai se soltar ou não. Jogo o dado, que ficou aqui meio de quina, não valeu. Caiu 6, mais 1 dá 7, é um sucesso total. E ganho um ponto de referência aqui. Então, sucesso total. Então, graças ao destino e à sorte, não foi nessa cena que essa parte de barro se rompeu. Foi os 3 testes, vamos agora para a cena 4. Na cena 4, a situação mostrada na cena 2, que foi a do acidente, se complica inesperadamente. Um segredo é revelado. Quando um segredo é revelado, cria-se outro imediatamente para o personagem. Aproveite para introduzir personagens da equipe que ainda não havia sido aparecido, todos já apareceram, e 5 testes devem ser feitos, e o resultado deve influenciar a continuação da trama. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro diz que a situação mostrada na cena 2 se complica inesperadamente. Começa a chover muito e a água do córrego começa a aumentar. Isso pode levar a parte do barro, das pedras ali da margem do rio,
se desprenderem mais ainda e começa a chover muito e a água começa a aumentar bastante. Um segredo é revelado. Vamos ver quem vai revelar um segredo. A Linda, responsável pela morte da mãe em um acidente. Pode ser. Da Jéssica não vai. O Mike, traumas da Guerra do Golfo. E do Ben, uma doença terminal. E a Samantha, o casamento dela está acabando. Eu acho que eu vou usar aqui a Linda Jones, que ela se sente responsável pela morte da mãe em um acidente de carro. Então a Linda ela fica completamente fora de si e ela vai com tudo, mesmo com a chuva, com a água. E a Jessica tenta impedir ela, achando que é uma ação muito suicida, que ela vai tentar descer o barranco com a corda, com o equipamento do pessoal de Forest Bay Emergency. E aí a Jessica, quando começa a conversar com a Linda, e a Linda conta para ela que ela tinha deixado a mãe dela morrer em um acidente de carro, tem aquele flashback, ela contando, começa a chorar, e ela diz que ninguém mais vai morrer por causa dela. O que ela puder fazer para salvar a vida, ela vai fazer, e que dessa forma ela vai se redimir pela morte da mãe, e ela diz que ela nunca tinha contado, mas que ela estava dirigindo no acidente que provocou a morte da mãe dela. Então, quando um drama pessoal é revelado, outro é criado em consequência desse, em consequência não, mas a partir desse, e o outro drama é que o pai dela parou de falar, parou de conversar com ela depois disso. Então esse é o drama, consequência daquele. 5 testes, então vamos lá. Primeiro vamos tentar destino aqui de novo, para ver se essa parte de barro vai aguentar e não vai desmoronar. Vamos lá jogar um dado. Caiu 6 de novo. A Linda Jones tem muita sorte, então nada acontece. Já foi um teste. A Samantha é um NPC, não vou fazer, na verdade, né? O NPC não rola dados. O Ben vai tentar consolar agora para valer, que a Samantha não se controlou na primeira, está complicando bastante a situação, então vamos rolar um teste de emoção aqui. 3 com mais 2 dá 5, foi um sucesso parcial, será? Foi um sucesso, tudo sai como esperado, e a Samantha começa a se acalmar lá embaixo, e tudo vai ficando menos traumático. Já foi 2 testes. A Jéssica, ela vê a Linda Jones descendo, ela vai tentar descer junto também, só que ela está morrendo de medo, então ela vai fazer um teste de perícia para ver se ela consegue. 3 mais 1 dá 4, 4 me diz que é um sucesso parcial. As coisas até acontecem, mas algo não sai como planejado. Então a Jessica começa a ir, só que conforme ela vai descendo, ela tem essa perícia, essa habilidade, mas o local onde essa corda, como se fosse um rapel, está preso, começa a se soltar. Então esse foi meu terceiro teste. O meu quarto teste é o Mike. O Mike vai tentar impedir isso de se soltar. Ele vai fazer um teste de perícia, tentar consertar, afundar lá o local da corda. Caiu 2, com mais 2 dá 4, que é um outro sucesso parcial. Ele consegue, mas algo não sai como planejado. Então ele prende bastante esse tipo de prego nessa estrutura, mas aí a própria corda começa a querer rebentar bem perto do corpo da... esqueci o nome dela. Da Jéssica. E falta um aqui, vamos ver o que mais. E a Linda vai tentar segurar. Esperou até a Jéssica chegar perto, ela vai tentar segurar a Jéssica, para a Jéssica ficar apoiada no mesmo
na mesma corda que ela está. Então vamos lá, vai fazer um teste de perícia. Caiu 5, com mais 2 dá 7. Ela consegue. Então, como é que terminou a cena? A Linda segurando a Jessica e as duas descendo até onde o pessoal tá. Não sei o que o pessoal vai fazer lá embaixo, na verdade. O Ben conversando lá em cima, tentando acalmar os feridos e principalmente a Samantha. E o Mike se assegurando da segurança das duas que desceram lá. Então vamos para a próxima cena, que seria a cena número 6, e chegaremos na metade do nosso gameplay. De volta à trama principal na cena 4. Não, pulei uma, né? Cena 5. Uma cena paralela à trama principal, sem ligação direta. É um flashback, uma cena de flashback. Uma cena paralela à trama principal sem ligação direta. Escolha 2 personagens da equipe, estabeleça uma relação entre eles. Então deixa eu escolher aqui, vou escolher o Mike. Olha só, o Mike e o Ben. Então o Mike é o ex-soldado de guerra e o Ben é aquele que tem uma doença terminal e é gay. E mostra os dois conversando e é nítido a ligação entre os dois, uma ligação afetiva muito mais intensa do que uma mera amizade. Olha só o Mike, herói de guerra, na verdade tem uma certa queda pelo Ben. E o drama pessoal de um deve entrar em conflito com o segredo do outro. Vai ficar interessante isso aqui, hein? O drama pessoal de um, no caso do Ben, é que ele tem uma doença terminal. No caso do Mike, é que ele tem traumas da Guerra do Golfo. E o segredo de um é que o Ben é gay e esse matou muitas pessoas na guerra. Agora o drama de um tem que entrar em conflito com o segredo do outro. Então vamos lá, o drama do Ben, que ele tem uma doença terminal, vai entrar em conflito com o segredo do Mike, que matou muitas pessoas na guerra. Então eles estão conversando sobre a vida, mostra um flashback deles num café à noite, depois do trabalho. Eles saíram aí para uma espécie de happy hour. O Ben é um cara super sofisticado, então depois de muito insistir, convidou o Mike a tomar esse café. O Ben já estava meio interessado no Mike, e o Mike meio que percebeu isso, mas acabou dando trela. E o Ben tinha acabado de descobrir sobre essa doença terminal, ele não contou para o Mike, mesmo porque acho que é uma exigência da cena. Deixa eu ver aqui. Isso, olha só, o segredo não será narrativamente revelado, é só um conflito velado, né, sem um saber. E ele começa a falar sobre a vida, sobre as chances que tem, sobre como é bom estar vivo e como a vida é muito preciosa. Isso deixa o Mike muito, muito nervoso, porque o Mike matou muitas pessoas na guerra. Então o Mike começa a pensar sobre quantas pessoas não tiveram oportunidades na vida de continuar por conta da ação dele. Então o Mike fica bem esquisito pensando nisso, e o Ben percebe, mas ele evita fazer muitas perguntas. Essa cena acho que não tem nenhum teste, e aí volta, né? E quando volta, o Ben e o Mike estão do lado, né, na mesma distância que eles estavam no café, só para fazer esse paralelo. Então, gente, como vocês podem ver, esse é um gameplay bem diferente, né, dos Dungeons & Dragons da vida, e eu gosto bastante de desenvolver isso. Como vocês podem ver, as cenas já estão estruturadas, mas não tem nada definido sobre o que aparecer, quem, né? Há 25 minutos atrás eu não tinha a menor ideia de que a história seria essa. Isso é bem legal, tá bom? Isso é bem interessante. Eu não estou usando oráculos,
que ia deixar as coisas mais interessantes ainda, porque seria uma coisa bem previsível. Eu estou simplesmente sentindo o que rola. Vou para a cena 6 agora, que seria de volta à trama principal lá do acidente. A situação se complica ainda mais, ou seja, começa o desmoronamento da margem lá do rio começa a ficar ainda maior. E o único teste deve ser feito. Em caso de falha, um segredo é revelado negativamente. Então, o único teste. Curti isso, hein? Quando eu escrevi esse livro, eu assisti uma temporada inteira do 9-1 em questão de poucos dias, nas férias. E eu fiquei muito na vibe. E eu comecei a assistir os episódios, eu fazia indicação assim da estrutura do episódio. E eu fiz isso várias vezes com o 9-1, depois eu fiz isso com o Chicago Fire. E eu percebi que tinha uma correlação entre a estrutura de um episódio com o de outro. E cheguei nesse modelo aqui. Vamos ver que teste será feito. Acho que vai ser o Mike que vai fazer um teste de perícia. Porque começou a descer muito. E as meninas ainda não chegaram até o final lá. Então ele vai fazer um teste de perícia. Que tirou 6. Com mais 2 ele consegue segurar. E as meninas chegam lá embaixo e elas soltam o equipamento. Foi por pouco, hein? Em caso de falha, um segredo é revelado negativamente. Ele não falhou, fica tudo certo. Estamos chegando aqui na metade do episódio. Continuação da cena 5, mas deve se passar no local da trama principal. Então vai ser lá embaixo. Então tá lá a Jessica e a Linda socorrendo o pessoal e arrastando eles para fora da área onde aconteceria o desmoronamento se acontecer. Um teste de destino deve ser feito por um dos personagens. Em caso de sucesso, o drama pessoal dos dois se liga de forma positiva. Em caso de fracasso, se liga negativamente. Então tá a Jessica e a Linda, e uma das duas vai ter que fazer um teste de destino. As duas têm destino 1, então tanto faz. Se eu passar, o drama pessoal de cada uma vai se ligar positivamente. E se elas não passarem, vai se ligar negativamente. Então vamos lá, destino 1, caiu 2, dá 3, não foi bom. 3 me diz que é um fracasso, as coisas se complicam. Então desmorona uma boa parte, e elas já tinham tirado o pessoal da linha principal, mas isso torna ainda mais difícil a salvação, porque algumas das pessoas realmente foram tomadas pelo barro, então elas estão lá retirando nada tão grave quanto poderia ser. Só que agora o drama das duas vai se ligar de forma negativa. O drama da Linda é que ela se sente responsável pela morte da mãe e que o pai parou de falar com ela. E o drama da Jéssica é que deixou 2 filhos para trás no México. Então nisso a Jéssica fica um pouco sem ter muito como agir, um pouco sem reação. A Jéssica é a mais nova dentro do Forest Bay Emergency, dentro da companhia. Então ela fica meio sem saber o que fazer. E a Linda fica meio irritada, ela tem emoção zero. Então a Linda não é boa para lidar com relacionamentos, com pessoas. E a Linda fica insistindo para a Jéssica não deixar ninguém para trás. E que ela não pode deixar ninguém para trás, não importa quantas vezes ela tenha feito isso no passado. Então a Jéssica percebe que a Linda, ela usa o que ela tiver nas mãos, inclusive o sentimento das pessoas, para conseguir os resultados que ela espera. E nisso a Jéssica já fica bem ressentida com a Linda. E as duas que eram amigas, agora a Jéssica talvez perceba que a Linda não seja tão amiga assim, que é uma pessoa muito fria. Agora vamos para a cena 8, estamos quase acabando. Alguma coisa vem em ajuda à trama principal, trazendo alguma solução inesperada. Então o pessoal da cidade vizinha, que é a cidade de Arbel, nome engraçado, né? Arbel, da cidade de Arbel, que fica do lado da cidade de Forest Bay.
aparece o pessoal do resgate lá com 2 helicópteros. Então 2 helicópteros surgem do nada para fazer o resgate do pessoal que está lá embaixo. E nisso vamos para a cena 9. 3 testes devem ser realizados. Se 2 ou 3 forem um sucesso, o caso se encerra de forma plenamente satisfatória. Se for 2 ou mais fracassos, o caso se encerra com 2 consequências negativas. Então vai ter 2 testes aí. Vai ficar tudo nas costas da Linda. Não, vai lá. Eu vou dizer que o Mike foi lá embaixo também, apesar de tudo. Então, a Linda vai fazer um teste de perícia para ver se consegue ajudar a colocar os feridos na maca que vai ser levada até um dos helicópteros, e o Mike vai tentar fazer o mesmo com outra. E nisso, o Ben vai tentar ficar acalmando o pessoal lá e coordenando, na verdade, né? Coordenando a ação. Então, primeiro, a Linda vai fazer um teste de perícia. Tacou, tirou 2 com 4. Que é um sucesso parcial. Mas algo não sai como planejado. Então tá dando tudo certo, mas começa a ventar muito e a chuva volta com tudo que dificulta o salvamento. Agora vamos ver o Mike, vai fazer o teste de perícia dele. Caiu 3 com mais 2, 5. Foi um sucesso, o Mike consegue. Então já foi 2 sucessos. E vamos ver se o Ben consegue acalmar todo mundo. Caiu 2 com 2 dá 4. Ele consegue, mas algumas pessoas estão realmente bem feridas e não ficam tão calmas como ele gostaria, mas deu tudo certo. E aí o resgate é feito. E vamos então na última cena, que é, de acordo com tudo que aconteceu ao longo dos episódios, escolha o personagem que tem o drama pessoal que mais se encaixa na história. E aí tem uma cena focada nele, aprofundando, aumentando ou esclarecendo o drama pessoal. Então, dos 4, qual que mais teve um envolvimento? Será que foi a Linda? Sim, acredito que sim, porque a Linda tem toda essa questão de achar que deixou a mãe morrer. Então ela fica realmente bem emocionada ao perceber que todo mundo que estava envolvido no acidente, todas as quase 20 pessoas, foram resgatadas com sucesso. Então a cena mostra a Linda caminhando em direção ao mato lá, meio frente, e simplesmente fica lá observando o resto do resgate sendo feito, o pessoal correndo para lá, e ela fica ali parada, vendo a chuva caindo no rosto dela, e nisso vai passando alguns flashbacks, porque no acidente que teve com a mãe dela também estava chovendo bastante. E isso de alguma forma consola a Linda. E é isso, galera. Esse foi o meu episódio. Alguns episódios dessa série, né? Algumas dessas séries têm episódios de 20 minutos, 22, e a maioria tem episódio de 40 minutos a 50 minutos. Esse meu episódio ficou no meio termo. Logicamente tem toda a conversa que teria entre os NPCs e tudo, entre os personagens, que eu não quis simular aqui, simplesmente porque eu estou com muito sono, não ia conseguir fazer isso e manter as informações que iam ser surgindo no diálogo. Mas é isso, esse foi Emergência. Você pode criar um jogo que tem essa estrutura narrativa já pré-determinada de qualquer gênero. Por exemplo, o 9 Questions, que é a principal inspiração aqui do Emergência, são 9 perguntas que vão guiando a história, e são perguntas que foram pensadas para histórias de heroísmo, seja de super, seja de aventura medieval. E aqui eu tenho essa estrutura mais focada para essas séries de resgate e sobrevivência. Como você pode fazer isso? Pega o seu gênero favorito, assiste alguns medalhões, seja seriado ou filme, e faz um esquema, pode ser bem básico mesmo, da evolução da história, né? Começa calma, depois tem uma cena mais agitada, depois tem uma cena de revelação. Faz isso e aí você tem um esquema narrativo para seguir. E essa foi o primeiro episódio, então, de Forest Bay Emergency, quando eles salvaram o pessoal que trabalhava na construção da barreira de Forest Bay. Isso aí, galera, um gameplay bem diferenciado. Um abraço e a gente se vê.